Raposa, onde está a Rafaela Potter. O Cruzeiro tem a questão do Fabrício Bruno, né? Vai estar com a seleção brasileira lá no Japão. Rafa, boa tarde pra você, bem-vinda. Será que ele volta a tempo? Oi, Maurício, ótima tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, pela nossa apuração, eu não descartaria a presença do Fabrício Bruno no clássico contra o Atlético. Eu pude apurar aqui também com o Cruzeiro e oficialmente o clube não vai falar sobre o assunto. Mas, pelo que a gente conseguiu apurar, não está completamente descartada a presença do Fabrício Bruno no clássico. Claro que isso depende de muita coisa. Primeiro, a distância, né? É muito longe, então é realmente complicada a logística para chegar de volta ao Brasil. E também a minutagem do jogador, porque hoje no treino da seleção brasileira, o Ancelotti colocou o Fabrício Bruno entre os titulares. Aliás, um time muito modificado, o Ancelotti só mantém ali o Casemiro, o Vini Júnior e o Bruno Guimarães, e o Fabrício Bruno deve jogar ao lado dele na zaga o Beraldo. Então depende também da minutagem do Fabrício, que ele até pode chegar a tempo, mas e aí, será que ele aguenta, tem condições de ser titular? Mas só um exemplo para a gente ficar ligado, porque o PH do Vasco, lateral, que vai jogar também como titular com a seleção brasileira amanhã, ele volta a tempo do jogo do Vasco contra o Fortaleza. Vai ser mais ou menos assim o esquema dele. Tóquio, Londres, Paris e direto para Fortaleza. Por isso a gente segue acompanhando, segue apurando. É muito difícil, mas não está completamente descartada a presença do Fabrício Bruno no clássico contra o Atlético. Maurício. Operação Resgate, vale tudo para jogar o clássico. Rafa, obrigado pelas informações. Bom trabalho. Tá com o Valuzeiro aqui, porque é o seguinte, o Wanderson voltando, o Sinisterra, você foi lá na Toca sábado pela manhã? Sábado de manhã. Então atualiza para nós aí. Acompanhar o treino que foi aberto à imprensa, na Toca da Raposa 2, às 8h30 no sábado, e a gente pôde observar o seguinte, o Wanderson treinou normalmente com o restante do elenco, o Wanderson que ficou fora do jogo contra o Flamengo e contra o Sport, com nobalgia. Então, esse volta a ser opção depois dessas duas partidas. A gente tem que lembrar que o Wanderson, ele é titular naquele Cruzeiro ideal, digamos, que o Leonardo Jardim acabou encontrando ao longo da temporada. O Cruzeiro com ele de um lado, com o Christian. Claro que tem a situação, nos últimos jogos o Wanderson não vinha bem, tinha feito, inclusive, antes da sua parada, ele tinha feito para mim um jogo... O Cruzeiro fez, mas destacando o aspecto individual, não perdeu para o Vasco por conta da atuação do Wanderson, mas ele não foi bem na sua última aparição, mas é um jogador que com certeza tem sim muito a confiança do técnico Leonardo Jardim. Outro que saiu se queixando de problema após o jogo contra o Sport havia sido o Christian. E o Christian também está completamente recuperado, não chegou a ter nenhuma lesão constatada. Então, esses dois jogadores estão treinando normalmente, treinaram no sábado normalmente. Agora, vamos para as questões do departamento médico. O Matheus Henrique segue até fazendo parte do tratamento por precisar de ficar imóvel, está fora da temporada 2025 basicamente. O Sinisterra, ele fez trabalhos internos no sábado, essa atualização do sábado, lembrando que o Cruzeiro treinou ontem também, a programação da semana ainda o Cruzeiro não divulgou, até pelo menos o início dessa edição dos Donos da Bola. O Sinisterra fazendo trabalhos internos, eu particularmente, HG e amigos, telespectador, pela questão de feeling, proximidade do jogo, esse jogador precisaria de sair hoje e amanhã, ele sair dos trabalhos internos e ir direto para o campo. Geralmente, quando ele sai do trabalho interno, o jogador faz aquele trabalho híbrido, né? Fica uma parte na fisioterapia e uma parte física. Ele nem está nessa parte hoje ainda. Então, eu creio que é um jogador que não vai ser opção contra o Atlético na próxima quarta-feira. E o Fagner segue de fora também, fazendo trabalhos internos. São as situações do Cruzeiro, o resto... Todo mundo ok, né? O desfalque do Fabrício Bruno, que a gente já debateu muito também. Inclusive, o Lucas Romero foi quem falou à imprensa. É um outro jogador que volta de suspensão, importantíssimo nesse meio-campo do Cruzeiro, também plenamente à disposição para o jogo de quarta-feira, HG. A gente estava falando hoje sobre um Cruzeiro com o mínimo dos problemas, né? O desfalque principal, não é mínimo, porque é o principal zagueiro hoje no futebol brasileiro. Eu não trato que seja uma um grande, mínimo dos uma problemas, grande. não. Não, estou dizendo o seguinte, em número de Quer discutir desfalques. comigo também, irmão? Em número de desfalques, você tem basicamente um grande desfalque, que é o Fabrício Bruno. Outros jogadores voltando, Sinisterra havia a expectativa, não deve ir para o jogo mesmo. Agora,
para escalar pouquíssimos problemas, né? São pouquíssimos problemas, HG, mas assim, é que eu não sei se isso ficou claro, a gente discutiu muito isso no sábado, durante o programa da Liga do Milhão. Quer dizer que eu tive dificuldade para interpretar o que você está falando? Não. Não. Tá. A gente teve essa discussão no sábado, na Liga do Milhão, não sei se ficou claro da minha parte, sabe? Mas eu trato a ausência do Fabrício Bruno como uma ausência muito importante. Porque nós estamos falando do cara que não é só, plenamente a gente concordou no dia. É só pegar o último clássico na Arena, quem foi o melhor jogador. É isso. Ponto. E outra coisa, é só a gente olhar agora, o técnico da seleção fez uma convocação. Ele escolheu o que para ele é o melhor zagueiro brasileiro jogando no Brasil. Ele escolheu o Fabrício Bruno. Ponto. Ele não escolheu o Léo Ortiz, ele não escolheu o Léo Pereira, ele não escolheu o Lianco, ele não escolheu ninguém. Ele escolheu o Fabrício Bruno. Então, cara, o Cruzeiro perde para mim aquele que é o melhor zagueiro do futebol brasileiro hoje. E isso atrapalha e muito o trabalho do Léo Jardim. É só a gente ver, andar um pouquinho para trás e assistir aos jogos recentes do Cruzeiro, eu vi o Jonathan Jesus, que eu considero um baita zagueiro, tendo problemas, fazendo atuações ruins. Ele fez um jogo ruim contra o Sport, salvo engano. Contra o Vasco também, Contra o Vasco, era isso, era contra o Vasco. Vasco. Quando ele joga ao lado do Fabrício Bruno e contra o Sport ele joga ao lado do Vidalba, que está suspenso. O Fabrício Bruno não joga contra o Sport porque estava suspenso, ganhou o terceiro amarelo contra o Flamengo. E aí a gente olha, a gente viu um jogador que eu considero promissor, bom de bola, mas fazendo duas atuações ruins. Então, isso me preocupa sim. A ausência do Fabrício Bruno é para ser sentida demais. E tem um outro detalhe, Thiago, além do Vidalba não ter ido bem, do Jonathan Jesus, ter sido um pouco inseguro nesses jogos, tem o nível que foi estabelecido pela dupla Fabrício Bruno e Vidalba. E isso é muito sério, porque eles... O Cruzeiro é a terceira melhor defesa do campeonato, Você desmonta a dupla. Exato. Isso, o Cruzeiro, terceira melhor defesa do campeonato. E a dupla do Cruzeiro, ela é uma dupla que está entre os 6 melhores zagueiros do campeonato. E que números são esses? Nível de desarmes, duelos, dribles não sofridos, duelos aéreos ganhos. Você está falando de uma dupla que é top 6 de duplas do campeonato. E isso acaba afetando, sim. O nível baixa automaticamente. E isso diz muito mais a respeito do futebol que eles têm conseguido desempenhar ao longo da temporada do que de falta de capacidade do banco de reservas em suprir a ausência deles. Mais uma vez eu vou ser do contra aqui, né? Porque, chatíssimo, assim, você está chatíssimo hoje, porque irmão. eu tenho uma visão diferente. Eu acho que o Fabrício Bruno, provavelmente errada, né? Com o Valu, ele tem um peso, mas eu acho que o Leonardo Jardim tem o menor dos problemas em relação, por exemplo, se você comparar o que o Atlético tem do outro lado. Né? Ele tem duas peças para reposição ali. Ele pode escolher entre 2 zagueiros que já são da posição. Se o Jonathan Jesus não fez um bom jogo, mas ele já tem um histórico de ter feito outros bons jogos, ele pode chamar esse cara e colocar. O time do Cruzeiro está acertadinho. Se talvez viesse aqui e falasse, olha, o Christian realmente não vai para o jogo, né? O Vandes também não vai para o jogo, aí eu ia falar, olha, tá desconfigurado. Não, o time do Cruzeiro está acertadinho. Tem uma peça ali que é o zagueiro, que é o melhor zagueiro do Brasil que não vai jogar. Ok, mas você pode colocar outro zagueiro ali de um nível inferior que vai enfrentar um ataque, nós estamos falando aqui que é um ataque péssimo, é o terceiro pior ataque do Campeonato Brasileiro, que ainda não tem nenhum time ainda, né? Então, assim, eu não acho que é um problemaço para o Cruzeiro, como o Thiago falou aí, de ficar totalmente preocupado. Não acho. Eu acho que o Cruzeiro está numa situação não é um bem problema. você ter 11 desfalques, você não poder montar um time. Eu acho que a situação do Cruzeiro é muito mais tranquila. Tranquila até demais. Inacreditável. Pro clássico, eu acho. Deixa eu fazer uma pergunta pro Pescocinho aqui, que ele tá chateado. Ele vai ficar doido. Conheço ele muito bem. Não, eu tô com você. O que isso, bicho? Tá chateado. Que isso? Tá comigo. Falar, tá comigo. Tá comigo. O El tava tão bem no programa hoje, tá querendo errar agora. Ficou chateado. Tá querendo errar agora. Sabe quem ele tá comigo? Sabe quem tá comigo também? O Príncipe. O Príncipe também acha igual eu. O Príncipe tá errado. Ele também acha igual eu. Mas aí a pergunta que eu faço para você, Pescocinho, a pergunta, presta atenção, interprete bem, porque o Thiago chamou a gente de burro, que ele falou que a gente não entendeu o que ele falou sábado na Liga do Milhão. Não disse isso. O rapaz disse que é o menor dos problemas, porque o Cruzeiro vai enfrentar um ataque que é o terceiro pior da competição,
Ou ele acha que é o menor dos problemas, porque o Fabrício Bruno não é tudo isso? Não, de maneira nenhuma. Ele sabe que o Fabrício Eu falei Bruno que é o melhor zagueiro do Brasil. Ele deixou falei claro aqui isso. agora. Mas é que isso é irônico. Não, você ele deixou claro. Não fica tentando mudar as coisas, Não, não. ele deixou bem claro. O Fabrício Bruno é um grande desfalque. É um grande desfalque. Mas pelo encaixe que o Cruzeiro tem, pela capacidade que o Leonardo Jardim tem, esse grupo nas mãos, entendo que o Jonathan Jesus fez partidas irregulares, mas ele já mostrou em outras situações qualidade bem maior do que ele não mostrou, né, diante do Vasco e também do Sport. Então, assim, eu acho que ele pode suprir muito bem. E eu concordo muito com o Breno quando ele fala sobre essa proteção que o Cruzeiro tem à frente da zaga. É claro que o Fabrício Bruno e o Vidalba são ótimos zagueiros, mas eu acho que dá uma tranquilidade muito grande quando você tem à sua frente um Lucas Romero e um Lucas Silva vivendo assim um momento extraordinário. Extraordinário. Para mim, a versão do Lucas Romero é a melhor que já vimos. É a melhor que já vimos. E o Lucas Silva tem desempenhado a maturidade. É um Lucas Silva diferente de 2013, diferente de 2014, que fez ele chegar até o Real Madrid. É um Lucas diferente daquele que vimos no Grêmio. É um Lucas dominante do meio-campo. E eu acho que isso também ajuda em muito no complemento do sistema defensivo. Por isso que a zaga do Cruzeiro é tão boa. É claro, mais uma vez eu reforço. Vidalba vem jogando muito bem, Fabrício Bruno muito bem, mas você ter esses dois caras à sua frente tranquiliza muito. O Cruzeiro tem buscado no mercado atacantes de beirada, e agora tem o Ney também, o Sinisterno, o Arroio e tal. O Ney não é um atacante só de beirada, né? Mas estou falando, olhando mais para a linha de frente, mas o Cruzeiro para o próximo ano, como o Wallace não tem características, e o próprio Léo Jardim falou isso aqui no programa, né, para ele usar mais, eu imagino que o Cruzeiro vá queimar fosfato com a volância na virada do ano. Você também acha isso? Você fala no sentido de trazer De atletas? trazer. Ah, Gagi, tem o Rian, que a gente viu muito pouco ainda, né? Ele fez a estreia dele contra o Sport, num segundo tempo conturbado, que o Cruzeiro já estava muito modificado. Mas eu acho que pode ser, sim, a caça do Cruzeiro, né, no mercado em busca de volantes que possam suprir e atender aquilo que gosta o Leonardo Jardim, né? É só a gente ver a modificação, né? O Lucas, que era um zagueiro que jogava mais, continua jogando mais, mas precisou de se reinventar na marcação. Marca muito. O Lucas Silva hoje, ele marca de uma forma como eu nunca o vi marcar. Concordo. E o Romero, Nem que quando foi pro Real sempre Madrid. marcou mais, joga muito mais. Porque o time dele necessita dessas características. Então pode ser, tá muito cedo ainda para pensar a respeito, mas o Wallace fica claro, né, com a chegada do Rian Guilherme, a utilização dele cada vez mais complicada, assim. Eu só queria fazer mais um adendo, porque quando eu falei das situações do Atlético, eu falei das situações do Atlético sem trazer em relação ao Cruzeiro. E cada um tem o direito de fazer as correlações. Só estou querendo deixar mais uma vez muito claro o meu ponto de vista e as minhas análises aqui. Quando eu falo do Cruzeiro e a ausência do Fabrício Bruno, que eu concordo plenamente com o Thiago, o melhor do Cruzeiro passa pelo coletivo, mas tem essa peça, Fabrício Bruno também, que inclusive, além de defender, abre caminhos para a vitória, como o Cruzeiro contra o Fluminense. É ele quem faz o primeiro gol no Maracanã e que muda a perspectiva de uma partida. Não é o quarto gol, é o primeiro gol. É o gol numa bola parada. Então, o Cruzeiro, ele está enfraquecido com a ausência do Fabrício Bruno, não só na defesa, mas até em termos de possibilidades de bola ofensiva também aérea. Falei aqui do menino Ney, que o Cruzeiro, que é o Neiser Vila Real, fez 3 gols contra a Espanha no final de semana no Mundial lá no Chile. Olha aí a bola do moleque. Olha aí a bola do moleque. Se liga na bola do moleque. Olha aí, ó. Valu, o menino Ney aí, Valu. Se destacando, resolveu a coisa para a Colômbia e aí dá um destaque ainda maior. A gente sabe a seleção espanhola, o peso que ela tem, os olhos do mundo volta e meia estão voltados, né, para a seleção espanhola, revela muitos talentos. É a característica dele, né? Ele fazendo 2 gols, esses 2 primeiros gols aí, muito dentro dessa característica, um cara que tem presença de área, mas tem velocidade para atacar espaços.
As características, hoje o Cruzeiro tem... Ninguém sabe o que vai acontecer com o Neiser Vídea-Real no Cruzeiro, né? Só Neiser, né, Elton? Melhor. Neiser Vídea-Real. Ou Vídea-Real, né? Ou só Vídea-Real. Neiser, acho legal, um negócio meio diferente. Fica muita informação, principalmente para segunda-feira. Mas, assim, são gols que ele fez que demonstram, de fato, a característica dele e o caminho de jogadores que o Cruzeiro procura hoje, né? Característica, tá, pessoal? Não sabemos o que esse atleta vai virar. Mas de muita movimentação, aquele cara que aparece rápido na área para definir com um toque, né? Atacando muito espaço. E é isso, né? Muitos estão falando do jogador pelo mundo afora, jogador que tem pré-contrato com o Cruzeiro, até onde conseguir informações. Não tem nada, nenhuma perspectiva desse jogador não chegar até a Toca da Raposa 2 e não se apresentar. Isso vai acontecer naturalmente, mas é um cara que, de fato, chamou muita atenção nesse final de semana e faz uma Copa do Mundo muito forte. Né? 5 gols e 1 assistência, né? Em 5 jogos. Exatamente. Em janeiro, né? Isso. Não ao fim da temporada colombiana, não, né? Porque ele defende as cores do Milionários. Isso, né? Exatamente. Ele é cria do Milionários. Só a partir de 2026. Perfeito. O Thiago tinha trago a informação tinha 3... Você confirmou, Thiago? 3 países. Era o Atlético de Madrid, Porto e Parma. Isso. Eram os 3 clubes que tinham interesse na contratação dele. O Cruzeiro acabou conseguindo acertar essa contratação, vencendo a concorrência desses 3 clubes, cara. Pô, nós estamos falando de um moleque que tem chamado a atenção. A expectativa sobre o Vídea-Real é muito grande. A gente olha para um moleque desse, cara, deitando na Copa do Mundo Sub-20. Enfrentando uma Espanha que é tradicionalíssima. E ele indo bem. O time na semifinal do torneio. Ele com gols, mais gols, assistências. Com esses clubes que eu citei interessados. Clubes que são portas de entrada importantes para a Europa. A minha expectativa para cima desse moleque é, de fato, que ele faça jus ao Y que ele meteu no nome e vira o Neymar. Thiago, mas o risco de poder acontecer uma coisa só pelo pré-contrato assinado é 0, né? 0, aí. Juridicamente. O risco dele querer se transferir para outro clube não tem problema nenhum, só que ele vai ter que pagar a multa. Cruzeiro. É isso. É a multa. Não é um pagamento automático, né? Aí vai para a justiça, etc. E tal, mas o Cruzeiro tem um documento assinado. Só um detalhe, repito, não sabemos o que o Neiser vai virar, né? Não sabemos. É um jovem com talento, né? Mas eu queria destacar, né? Trabalho de scout, assim. Eu não lembro da última vez que a gente viu, por exemplo, um jogador se destacar. Eu vou pegar só as nossas seleções, tá? Só aqui da América do Sul. Se destacar numa seleção argentina, por exemplo, e esse jogador já pertence ao Atlético, esse jogador já pertence ao Vasco, ao Palmeiras. Repito, eu não sei o que vai virar o Neiser no Cruzeiro, mas eu gosto muito de quando um clube é uma das formas que você tem dentro do futebol brasileiro, o Elton Novaes já bateu muito nessa tecla, de tentar combater o alto nível de investimento por méritos, tá? De Flamengo e de Palmeiras, é você ter um trabalho de scout que consiga trazer para a sua equipe, mesmo sem ser essas equipes que eu acabei de citar, um jogador que está se destacando numa Copa do Mundo Sub-20, sabe? Então, esse trabalho, mais clubes precisam de comprar essa ideia. Você não vai acertar em todos, mas eu creio muito num departamento de scout criterioso para fazer as coisas pensando no longo prazo do clube, enfim. E aí, torcedor, espero que tenha gostado do vídeo. Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça também de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você acompanha, em primeira mão, todas as movimentações do Cruzeiro dentro e fora de campo. Então, se eu fosse você, me inscrevia para não perder nada. Um abraço e até o próximo vídeo.